Então vamos aproveitar esse momento para a gente asserenar. Você pode desligar. Fecharmos os nossos olhos por um instante. Em comunhão com o Pai, com a espiritualidade amiga, que nos conduz, nos guia, nos fortalece. E que a cada dia nos impulsiona para que possamos seguir adiante, fortalecendo-nos em palavras, em vibrações de amor que nos circundam, para que possamos construir em nós a fortaleza da fé, da confiança, da perseverança e do amor. Amado Mestre, agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade bendita de podermos estar aqui, a oportunidade de convivência, de cada aprendizado que temos no ato de relacionarmos uns com os outros, na oportunidade de podermos aprender e a beber dessa fonte bendita de amor e misericórdia, que sempre nos acolhe, nos ampara, nos envolve em teus braços, propiciando a nós o remédio que necessitamos. E assim, Senhor, mais uma vez agradecemos que o nosso coração, junto ao Teu, Pai, possamos sair daqui fortalecidos no que cada um de nós necessita nesse momento. E que assim seja. Boa noite. É com alegria, com gratidão, que hoje nós nos reunimos para uma roda de conversa, para que a gente possa refletir juntos sobre um tema que toca profundamente às nossas almas, que é a desencarnação. Esse retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós sabemos aqui, todos nós sabemos que pela doutrina espírita, que a morte não é o fim, certo? Mas sim uma passagem. Então hoje nós vamos conversar sobre o que acontece com a alma após deixar esse corpo físico, as diferentes formas de desencarnação e também como que é compreendido todo esse processo à luz do Espiritismo. Estão hoje conosco aqui 3 queridos companheiros que vão dividir seus estudos, suas experiências, suas reflexões sobre esse contexto. A Renata, a Liliane e o Manuel. Boa noite. Renata, para a gente começar contigo. Sabemos que o espírito ele vive em 2 dimensões, a vida material e a vida espiritual. E o espírito ele renasce aqui, nós renascemos aqui na matéria com um tempo determinado por Deus. Mas afinal, Renata, o que é a desencarnação para a doutrina espírita? E o que acontece com a alma após a morte? Queridos irmãos, boa noite a todos. Agradecemos a presença dos encarnados e desencarnados e também agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui para essa conversa. E gostaríamos de dizer que os nossos corações estejam abertos e receptivos para relembrar esses ensinamentos de hoje.
Então, em que se transforma a alma, né? No instante da morte. A gente precisa de relembrar o que é alma e o que é morte. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 134, Kardec pergunta assim: o que é alma? E os espíritos respondem uma breve resposta, curta. É um espírito encarnado. E agora, o que é morte? Também, na questão 68, os espíritos respondem: o que é morte? Morte é a cessação da vida orgânica. O que significa isso? Porque quando a gente reencarna aqui, o nosso espírito torna-se alma. E então, para que ocorra esse desprendimento e a gente retorne à pátria espiritual, é necessário que os nossos órgãos vitais deixam de ter vida, deixam de trabalhar simultaneamente. E então é por isso que na resposta de número 68, os espíritos respondem, é a exaustão dos órgãos. E então eles comparam como se fôssemos uma máquina, ou um carro, um automóvel, que consequentemente o motor funde, e então esse carro para. Isso é a morte, é a cessação dos nossos órgãos na nossa matéria. Agora vamos lá, resposta, nós analisamos o que significa alma e morte. Agora nós vamos à resposta da 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Às vezes a gente tem o hábito de dizer que nós, quando a gente desencarna, a gente está partindo. Muitos de nós. Só que erroneamente a gente interpreta errado. Porque, na verdade, nós não estamos partindo, nós estamos retornando. Por quê? Porque a morte do corpo físico é um retorno para o espírito, no plano espiritual de onde ele veio. Ao passo que quando nós vamos nascer, reencarnar, aí sim, de lá para cá, nós estamos partindo. Daqui para lá, nós estamos retornando. Então, vem a resposta. Em que se transforma a alma no instante da morte? A alma volta a ser espírito. Logo, quando deixa o corpo espiritual para reencarnar, ele está partindo. Porque o mundo espiritual é a nossa origem. Nós somos de origem espirituais. Muitos de nós até dizem que nós somos espíritos que estamos a passeio aqui, encarnados. E também, para elucidar mais um pouco, venha no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, pergunta assim: qual a finalidade da reencarnação? Aí os espíritos respondem assim para a gente, que a finalidade da reencarnação, dentro de um tempo programado, ou seja, a gente reencarna, a gente tem aquele tempo programado. E dentro desse tempo programado, a finalidade é uma oportunidade para que a gente venha aqui, consiga organizar de maneira equilibrada tudo aquilo que a gente planejou enquanto ainda éramos espíritos. E que a morte não é uma punição. A morte para nós
nós devemos encarar a morte como um merecimento. Como se nós, quando a gente vem para cá, para essa escola, a gente fala até breve, temporariamente, para aqueles irmãos que estão lá, e quando a gente retorna, no tempo programado, é como se a gente tivesse conseguido uma vitória. Então, para que a gente sinta o coração mais confortado, tanto para nós que continuamos, quanto para nós que chegamos lá, podemos entender que o nosso momento chegou e é de merecimento, porque, afinal de contas, ninguém quer ficar para a semente. Se a gente raciocinar, ninguém quer ficar para a semente. 150A, você vai fazer? Renata, obrigada. Gente, a vida continua, né? E isso é um alento para nós. A morte é como apenas uma transição. Liliane, no Livro dos Espíritos, nos mostra que há todo um processo no desligamento da alma com o corpo. Como que ocorre essa separação? Como que a espiritualidade nos ampara nesse momento? E também, o que a gente pode compreender por perturbação espiritual? Boa noite a todos. Então, aqui, como a Renata já trouxe, a alma, ela volta a ser espírito. E a vida verdadeira do espírito, da alma, é a vida espiritual. A nossa vida aqui no plano terrestre, ou qualquer outro planeta, ela é simplesmente passageira. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 172, vai nos dizer que a Terra, o nosso planeta Terra, ele ainda está muito longe da perfeição. Então, esse processo de encarnar e desencarnar, a gente ainda vai passar por ele diversas vezes, como já também passamos. Então, quando a gente entende que a vida espiritual é a vida normal do espírito, que a doutrina espírita vem a clarear as nossas mentes com isso, a gente encara essa morte de uma forma mais tranquila. Então, como que faz essa separação do corpo com a alma? Essa separação, ela é dolorosa? O Livro dos Espíritos vai nos dizer que para a alma não sente nada. Por quê? A destruição é do corpo. A espiritualidade vai nos dizer que durante a vida o corpo sofre muito mais com as doenças, com as vicissitudes, do que no momento da morte. Então, essa passagem, essa separação não causa nenhuma dor. Porém, como que acontece isso? Quando nós vamos encarnar, até no livro Os Missionários da Luz, quem não leu esse livro, fica a dica, que lá fala no estágio da encarnação, como que procede a junção do corpo com a alma. E lá vai nos dizer que quando é na encarnação, todos os pontos são ligados. Órgãos a órgãos, moléculas a moléculas, tudo isso é ligado do perispírito com a matéria, com o corpo. A separação, o que vai acontecer? Os bons amigos, eles vêm, porque tem todo um preparo espiritual para que seja feito essa separação. Quando Deus determina que é chegado aquele momento do óbito do corpo físico, a espiritualidade chega. E como que ela faz essa separação? Desligando todos os pontos de contato. Então, tudo aquilo que foi ligado no momento da encarnação, a espiritualidade começa a fazer esse desligamento.
e vai nos dizer que esse desligamento começa dos pés para a cabeça. A última parte a ser desligada é o cordão prata. Aí, assim, finaliza a separação, né? O desligamento. Mas aí tem uma questão moral para nos ensinar. Nós, enquanto encarnados, porque esse óbito do corpo físico não é uma varinha mágica que hoje eu tenho condutas negativas que eu vou desencarnar e eu vou ficar bonzinho, não. Não tem uma varinha mágica. As nossas condutas morais, intelecto moral, do que nós somos hoje, vão definir como será essa separação. Aquele espírito, aquela alma encarnada que busca a sua evolução moral, ou seja, que busca os ensinamentos do Evangelho, que busca ter uma prática de homem de bem, que no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer o que é esse homem de bem. Então, ou seja, você tem uma conduta enquanto encarnado positiva, de procurar fazer o melhor, essa separação do corpo com a matéria tende a ser mais facilitada. Agora, quando você tem condutas negativas, você pratica o mal, vão nos dizer que essa separação, ela pode durar dias, meses, até anos. E aí, quando ocorre essa separação, que o espírito chega no plano espiritual, o Livro dos Espíritos vai nos dizer da perturbação espiritual. O que acontece? Esse espírito, essa alma que desligou, quando ela se depara no plano espiritual, muitas vezes ela fica confusa, perturbada, ela não consegue entender, ela vê seu corpo e não consegue entender que ela está morta da matéria. E aí, na questão 159, Kardec vai perguntar para os espíritos: qual sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece lá no plano espiritual? Olha que interessante que eles respondem: depende. E depende do quê? Se praticou o mal, sente-se envergonhado. Se fez o bem, a alma sente aliviada. Por quê? Por que ela sente aliviada? Porque ela, estando encarnada, ela está presa. Então, quando você tem essas práticas, condutas morais que são positivas, ela sente assim: consegui, venci essa etapa, essa encarnação, né? E aí vem uma questão que, quando a gente vai falar da perturbação espiritual, a gente se pergunta: mas então, o espírito que está desencarnando, ele assiste ao seu enterro? E a espiritualidade vai nos dizer que, na maioria das vezes, sim. Só que eles não percebem, porque grande parte está nesse momento de perturbação, nesse momento de confusão. E aí, o que acontece com nós espíritas, e quando a gente vai tendo esse conhecimento e a gente vai para um velório, por exemplo? Primeira coisa que a gente precisa ter: o respeito por esse irmão que está desencarnando. É fácil dizer para uma mãe que está despedindo de seu filho não entrar em desespero? Não, não é fácil. Mas aqueles irmãos que estão nesse velório, que estão mais equilibrados, precisam vibrar, orar, para que esse irmão consiga passar por esse processo de perturbação, por esse processo de desligamento, de uma forma mais tranquila. Porque esse desligamento, ele não é instantâneo. Porque, como a gente já falou aqui, depende do quê? Da nossa condição, de como a gente é hoje. Então, é dessa forma que acontece a separação do corpo com a alma. Muito esclarecedor, Liliane. Obrigada. Manuel, no livro O Consolador, Emmanuel nos lembra
que, salvo o suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente. Quais são, então, os principais tipos de desencarnação que o Espiritismo nos apresenta? E como chegam os espíritos ao plano espiritual em cada situação? Todos queridos amigos e irmãos de jornada, então, nossas amigas já trouxe muita informação. O nome do livro já se chama O Consolador. Então traz para nós como que acontece em cada tipo de desencarne. Mas eu quero trazer primeiro, para a gente ter essa certeza de que a vida continua, a palavra desencarnação é sair da carne. E encarnação, como a Renata trouxe, é entrar na carne. Então, quando estamos saindo. Imagina, você estava preso e saiu. Você está voltando para onde? Para casa, né? Então, quando você sai, você está saindo para casa. Então, você está retornando. Então, você sai da carne, mas seu espírito, ele vive sempre. Ele é imortal, né? Aí os tipos de morte, a morte natural. A Liliane já trouxe para nós. A morte natural, quantas pessoas já aconteceu próximo de nós, que muitas vezes elas sentam, tiram um cochilo, quando você chega lá, ela transpôs a porta. Alguém já passou por uma experiência assim? Ou de a pessoa ir dormir, no outro dia ela já não está mais aqui? Essa é uma morte natural. A morte natural, Kardec diz que é como uma lâmpada que se apaga. Simplesmente fui. Chico, o nosso Chico, um dia antes de morrer, ele falou assim, não, eu vou embora tal dia. Só preciso ir no salão, cortar o cabelo, fazer a barba, que eu estou na hora de eu ir embora. Isso é para almas que são desapegadas. E Jesus veio justamente para nos ensinar isso. Porque a gente tem um pensamento que a morte é um sofrimento, né? Ah, vou passar pelo sofrimento na morte. E não é isso. Então vai depender muito, como a Liliane trouxe, da nossa conduta moral. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu queria morrer de forma natural, igual um passarinho. Não é isso? Mas para ter morrer como um passarinho, a gente precisa de quê? De cuidar muito bem do quê? Do corpo, da mente e da alma. Se a gente não cuida bem do corpo, o que pode acontecer? A gente ficar enfermo. Vir a enfermidade. Ah, mas a enfermidade é ruim? Não. Então, quantas pessoas que ficam muito tempo em um leito, enfermos? Olha que o livro Consolador traz. Enfermidade, a morte por enfermidade. Essas surpresas tristes não se verificam para as almas. No caso das enfermidades dolorosas, prolongadas, em que o coração e o raciocínio se toca das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra. Então, naquele momento de sofrimento, as pessoas meditam, pensam o que foi. Muitos se tornam mais temente a Deus, né? Que fala assim que na hora do aperto todo mundo reza, todo mundo fala, me salve, minha Nossa Senhora. Rapidinho a gente acredita em todos os santos. Então a morte por enfermidade também traz esse aprendizado. E a morte acidental e a morte violenta, né? A Liliane já trouxe muito bem explicado como que acontece esse desligamento.
É lógico que quando acontece isso, a morte acidental ou a morte violenta, quando a gente chegamos aqui na Terra, a gente chega assim com esse copinho cheio de fluido vital, cheio de energia. Já viu as crianças como que é? Não para. Os professores adoram. Não acaba aquela pilha de jeito nenhum. Dorme e abastece de novo. Conforme vai passando os anos, esse fluido vai diminuindo. Aí nós vem aqui para a casa espírita, de vez em quando a gente tira uns cochilos, o corpo já está cansado. Em vez de eu dormir 11 horas, eu passo a dormir às 9. Não é isso? Está ficando velho. Não, é porque o fluido já vai reduzindo. Mas eu estou lá com 18, 20 anos, esse copo aqui está quase cheio. Acontece um acidente. Essa preparação, esse amparo, vai demorar mais um pouco, como a Liliane trouxe. Porque foi uma morte acidental, inesperada. Ah, mas a espiritualidade estava despreparada? Não. Ela não está despreparada. Ela está o tempo todo preparada. O espírito, nós espíritos, que não estamos, muitas vezes, preparados para o desencarne. E a última, que é mais difícil de trazer, é a questão dos suicidas, né? Que a Lili também já trouxe, que somente essa ainda não tem uma preparação, porque é lógico que a espiritualidade vai acompanhando ali, né? Mas não tem uma preparação, por isso que justamente o espírito sofre muito, porque fica as reminiscências daquele ato, né? O espírito fica muito tempo, porque tudo é a nossa casa mental. Então, se ele envenena, ele fica com aquele gosto, aquilo circulando dentro dele, na mente dele, não no corpo mais, mas na mente, né? Se ele dá um tiro, aquela pólvora, aquele cheiro, aquele barulho, fica ali muito e muito tempo para poder ter socorro, né? Porque muitas vezes não existe o céu e o inferno. O céu somos nós que criamos. E o inferno também. Então depende muito de nós. Por isso que Jesus bateu tanto, vigiai e orai, né? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Deixou oração, deixou exemplo, encarnou na terra, entrou na terra para nos deixar os seus ensinamentos morais, para que ajudasse a todos nós nesse processo de entrar e sair. Então, quanto mais entendermos, pararmos de ter medo, porque a gente tem um medo de falar de morte. Assim, eu trabalho com seguro, eu ofereço seguro de vida para as pessoas falam, não, mas eu não vou morrer agora não. Eu falo, eu sei, criatura, que você não vai morrer agora. Mas é que você tem uma proteção, alguma coisa nesse sentido. Agora mesmo eu vou vender seguro para vocês. Mas, então, assim, a gente tem medo de falar sobre a morte. E a morte, a primeira que traz lá no livro é a morte natural, ou seja, é uma coisa natural. Tudo se transforma na terra. O carvão se transforma no grafite. E o grafite se transforma no diamante. O corpinho que fica lá no cemitério, a gente vai muito lá, tem flores, nasceu planta, porque virou adubo. Que o passarinho foi ali e pegou e jogou nas... Então tudo se transforma. A única coisa que é imortal é o nosso espírito. Gratidão. Espírito. Gratidão, Manuel. Nós vemos como cada desencarnação, cada tipo de desencarnação traz aprendizados distintos. Tanto para o espírito que parte, quanto para aqueles que permanecem, né? Lembrar do suicídio, especialmente, né, nesse mês de setembro, ele é fundamental para a gente refletir sobre a importância da vida e também do amparo que nós precisamos oferecer para quem sofre. Renata, a morte de uma criança, ela gera grande dor nos pais
e muitas dúvidas. Como que o Espiritismo nos ajuda a compreender esse processo, sem enxergá-lo como punição divina, mas sim como parte do planejamento espiritual? Então, muitos de nós entendemos que a morte de uma criança pode ser como punição. Porque, via de regra, olhamos aquele corpo infantil e vemos apenas aquele corpo, nos esquecendo que aquele corpo ainda pequeno já teve várias experiências reencarnatórias. E a espiritualidade, ela vem nos falar o seguinte, que quando há um exemplo de uma mãezinha que tem um aborto espontâneo, por exemplo, pode ser que seja a prova para os pais, porque consequentemente é algo muito abrupto, né? Porque quando a gente reencarna, Deus nos dá essa misericórdia do esquecimento. Então, essa mãezinha, ela teve um aborto abrupto, daquele ser tão esperado, tão planejado. E a espiritualidade, porque às vezes a gente também, erroneamente, a gente pensa, nossa, mas está sendo uma punição, tanto para aquele espírito que estava ali ainda na barriga da mãe, quanto para o pai, quanto para a mãe. Mas pode, não que também não seja uma punição, não é isso. Deus não pune. Deus nos dá a oportunidade de nos ressarcir das nossas más escolhas anteriores. E esse serzinho, ainda no ventre da mãe, desencarnar, pode dos exemplos ao qual eu vou citar. Há casos em que essa mãezinha, anteriormente, ela fez mau uso do seu útero, onde ela provocou vários abortos. E aí, quando ela retornou à pátria espiritual, ela entendeu o mau uso que ela fez. E ela pode ter pedido que, na próxima experiência dela, ela venha com dificuldades de gestar. O que gera uma dor muito grande para ela, quanto para o pai, consequentemente. Mas também a espiritualidade nos esclarece que pode ser uma ajuda mútua entre espírito e mãezinha. Espírito no seguinte, assim como o Manuel citou, espíritos suicidas, onde o copo ainda está cheio de energia fluídica. Esse espírito tirou a sua própria vida e ele interrompeu o seu planejamento reencarnatório. E, consequentemente, um exemplo, eu engravidei, e aí como certamente eu sou um espírito mais evoluído, eu vou ceder o meu corpo físico para auxiliar esse espírito suicida, que precisa só daquele tempinho dentro do útero da mãe. Funciona dessa maneira esse equilíbrio dentro dos planejamentos reencarnatórios. Tem algo mais, Michele, que eu não respondi? É isso. Obrigada, Renata. Ou seja, ninguém está sendo punido por nada, gente. A gente precisa de entender que nós somos escolhas. E Deus é tão misericordioso com a gente que nos dá tantas várias da gente conseguir esse equilíbrio para a gente chegar na ascensão no padrão crístico. Obrigada. Liliane,
ao nos desprendermos do corpo físico pela morte do corpo físico, para onde vamos? Então, a gente já veio falando até aqui, né, que essa alma, ela continua a sua evolução. E como o Manuel nos disse, na doutrina espírita, a gente não tem a questão do céu e do inferno. Inclusive, Kardec, a quarta obra, né, da codificação, chama O Céu e o Inferno. E Kardec vai abordar para a gente, de uma forma clara, o que é esse céu, o que é esse inferno, o que é esse purgatório. Então, vamos lá. Essa alma, ela desencarnou. Para onde que ela vai? Se não existe céu e se não existe inferno, para onde que ela vai? No Livro dos Espíritos vai nos falar do processo de erraticidade. Então, o que vem a ser isso? Na maioria das vezes, como nós somos encarnados no planeta Terra, como eu disse ainda, muito longe da evolução, essas reencarnações, elas não são sucessivas, imediatas. Leva-se um tempo para que esse espírito que desencarnou agora, ele possa ter uma outra oportunidade de reencarnação. Então, quando esse espírito, ele está lá no plano espiritual, ou seja, ele não está encarnado, ele está no estado de erraticidade. Ele se torna um espírito errante. Mas esse espírito errante não vem do sentido de errar, não. No sentido de que ele aguarda uma nova oportunidade de reencarnação. Então, são vários os locais que esse espírito errante, ele pode ir. Como a gente vem dizendo que a continuação da vida, você deixou o corpo e você continua da mesma forma que você era, a doutrina espírita vai nos dizer sobre as colônias. A mais conhecida, que inclusive tem até filme, né, é o Nosso Lar. Então, o que vem a ser essa colônia? A doutrina vai nos dizer que essa colônia é um local aonde espíritos que são resgatados, eles são direcionados para ela. Essa colônia, então, à medida que eles são resgatados, que eles já têm a consciência que eles são espírito, que eles não estão mais no corpo, eles são lá. E o que determina essa colônia? O estado vibratório. Tá, mas então como que forma essas colônias lá no plano espiritual? São criações mentais. O espírito, ele é pensamento. Então, para os irmãos desencarnados que aqui estão, eles nos compreendem não pela nossa fala, porque a fala é da matéria. Nós, como encarnados, que temos essa comunicação. Os espíritos é pelo pensamento. Então, espíritos da envergadura superior, eles manuseiam o fluido cósmico universal, que é onde todos nós estamos envolvidos, e eles criam essas colônias. E vão nos dizer que essas colônias, elas se assemelham muito com as organizações das cidades que aqui nós estamos. Então, tem colônias de estudo, tem colônias ou seja, nas colônias tem faculdade, nas colônias, tudo que tem no planeta Terra, por exemplo, tem nas colônias. Por quê? São criações mentais. E os espíritos que são superiores, eles coordenam esses trabalhos lá na colônia espiritual. Ah, então eu desencarnei, eu já vou para a colônia? Não. Antes de chegarmos na colônia, temos também, por exemplo, umbral. As faixas umbralinas. Então, o que vem a ser esse umbral? São locais
ainda obscurecidos pela presença da dor, do remorso, da culpa. Então, nós desencarnamos, cometemos crimes. Nossa vida que hoje é cheia de vícios. Bebemos, fumamos, drogamos, matamos, roubamos. Nós vamos para a colônia diretamente? Não. Por quê? Porque a nossa sintonia, a nossa faixa vibratória ainda precisa ser depurada. Então, a chance de nós desencarnarmos hoje e ir para o umbral é gigante. E por que a gente vai para o umbral? Porque para quando chegarmos nas colônias, esse perispírito, que ele ainda está muito sobrecarregado, ele precisa ser diminuído. Então, quem vai para as faixas umbralinas? Aqueles que ainda não perceberam que estão desencarnados, aqueles que ainda estão muito revoltados. Então, tudo isso porque é uma faixa vibratória. Se nós não temos o hábito da oração, nós conseguimos alcançar uma esfera maior, superior à que a nossa que nós estamos? Não. Por quê? Porque o espírito é pensamento, o espírito é mente. E ele sintoniza. É igual a gente ligar o rádio e querer sintonizar a rádio Ouro Branco. Depois você quer sintonizar a rádio Santa Helenense. Você não tem que mudar de faixa? A mesma coisa acontece com o espírito. Então, normalmente, passa-se primeiro pela essa questão do umbral. E aí, André Luiz, na sua obra, que são 13 obras, ele fala muito dos resgates que são feitos, inclusive ele, André Luiz, quem assistiu o filme vai se lembrar. Ele ficou 8 anos no umbral, enquanto ele não conscientizou que ele já estava cansado daquelas energias ali, e ele se despertou através de uma oração, ele não subiu para a colônia Nosso Lar. E assim são várias de obras que trazem das colônias. Então, é muito importante, gente, e a gente vai sempre frisar isso, e é por isso que nós viemos aqui e estamos aqui semanalmente na Casa Espírita, buscando conhecimento, mas muito além de buscar conhecimento, é tentarmos ter uma transformação moral na nossa vida. Porque nós, quando deixarmos esse corpo aqui, nós vamos nos sintonizar com a mesma frequência de que hoje nós estamos. Então, esse fica sendo, quando a gente tem conhecimento disso, que esse céu e esse inferno vai depender do quê? Da minha conduta, do que eu sou aqui. E aí, tem uma questão que quando fala que você já está lá, né, nessas regiões, e é uma das perguntas aqui. Além disso, tem também as trevas, que é uma outra faixa, que são espíritos ainda muito mais endurecidos. E aí fica a pergunta, então tá, quando eu vou direcionar para um umbral ou para qualquer outra colônia, os meus parentes, os meus amigos, nesse momento que eu estou fazendo essa passagem, eles vêm me visitar? Eles conseguem vir até mim? A doutrina vai nos dizer que a grande maioria, sim. Só que, às vezes, na condição que nós estamos e na condição que nós deixamos, a gente não consegue vê-los, porque, às vezes, eles estão num nível superior de evolução maior do que o nosso, então a gente não consegue percebê-los. Mas que uma coisa fique muito clara para nós. Em todos os momentos da nossa vida, nós nunca estamos desamparados. A equipe espiritual, ela participa junto conosco em todos os momentos, inclusive de espíritos que estão na condição de trevosos. O amparo de Deus, o amparo da divindade, ele é soberano a tudo. Só que, em nenhum momento, essa equipe espiritual,
ela abusa do nosso livre-arbítrio. É um movimento que depende de mim, de você, de nós. E aí sim, eles conseguem acessar e nos amparar. Obrigada, Liliane. Como é confortante para nós, né? Sabermos que a vida continua e que sempre há amparo da espiritualidade. Manuel, como que o Espiritismo entende a cremação e também a data de finados? O que nos... Cremar ou não cremar? Eis a questão. Esse tema provoca muita discussão. Mas se a gente analisar tudo que foi falado hoje aqui, se a gente analisar profundamente, eu gosto muito de lembrar, quando eu cheguei na casa, fui fazer as aulas do Livro dos Espíritos, e sempre a Zari tinha as perguntas, ela falava assim, depende. Então, depende de cada espírito. Depende da evolução de cada um. Então, na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, traz assim, como se opera a separação da alma do corpo? Já foi falado isso aqui. Desligando-se os liames que a retinha, ela se desprende. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? São duas perguntas. A primeira, não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados, lá e cá, se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Este se solta e não se rompe. O corpo é o veículo da manifestação do espírito, ou seja, somos todos espíritos vivendo uma experiência no corpo físico, que a Renata já trouxe, está dentro de nós a alma, não é isso? Mas não um corpo físico que tem espírito, pois o segundo permanece e o corpo fica. Nosso espírito que é imortal, nosso corpo se transforma. Então, quando acontece o desencarne, o espírito vai se desligando do corpo, vão ser removidos. No programa Pinga Fogo, quem tiver a oportunidade, é um vídeo bem antigo, é preto e branco, é muito bom, porque aquele programa parou o Brasil, foi a maior audiência da história com Chico Xavier, tem ele no YouTube. Fazem essa pergunta para Chico e Chico fala, Emmanuel está nos falando que no livro O Consolador, questão 151, fala sobre a questão da cremação. E olha que Emmanuel nos traz. O espírito desencarnado pode sofrer, é a pergunta, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? A resposta, depende. Na cremação faz-se mister exercer a caridade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existe sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extingue o tônus vital. Então já foi trazido essa noite aqui que tem uns que demoram mais e outros menos. Então depende muito, né? Uma pessoa que morreu de acidente, como nós trouxe, de repente, jovem, no outro dia eu vou lá e cremo ele. Será que ele já fez todo o trâmite? Então depende muito, né? Mas também esse jovem é totalmente
desprendido das coisas. Falei em desprendido, quando a Liliana estava falando, eu lembrei de um caso, de uma reunião mediúnica, para você ver quando a gente fala sobre apego, a gente não está falando só de coisas materiais, não, porque muita gente pensa que apego é dinheiro. Numa reunião que eu estava participando, o espírito estava apegado ao remédio dele. Estava brigando porque o remédio não estava mais no local. Então, a gente precisa urgentemente buscar esse melhoramento em tudo. Por isso, vigiar e orar o tempo todo. Nas nossas falas, nas nossas condutas, né? Por isso que o Cristo veio para nós. Então, recorrendo também à codificação, vamos ver nas perguntas 163 até 165, que Kardec também traz muito falando sobre isso. Então, depende muito do nosso estado psíquico e mental. Né? Não é que a doutrina espírita é contra a cremação. Depende. Aí cada um analisa, os familiares, né? Busca conhecimento sobre, para poder estar buscando a questão da cremação. Mas o mais importante, se nós estivermos os ensinos de Jesus, porque o mais importante do encarne e do desencarne não é se nós vamos ficar aqui, se a gente vai para lá, é saída e vinda, nós vamos ter que fazer, mas o mais importante, Jesus deixou para nós, que é os seus ensinamentos morais. Que aprendemos, como Chico disse, a amar uns aos outros. E aprender com a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Porque através da caridade, a gente vai modificando nossos pensamentos, as nossas ações, né? Através da caridade a gente aprende, a gente busca o conhecimento. Então essas meninas aqui, a Liliane teve uma caridade imensa de me passar o tema, porque eu vou confessar para vocês, tinha muita dificuldade de falar sobre morte. Então passa o tema, você vai estudar, você vê palestra, você vai aprender. Isso é caridade. Caridade, o conhecimento também é caridade para conosco mesmo. Buscar o conhecimento é uma caridade para nós mesmos. E assim a gente vai buscando ser filhos de Deus, seguidores de Jesus melhor. Então, cremar ou não cremar, eis a questão. Obrigada, Manuel. A doutrina, ela traz para nós, né, esse conforto e esse alento. Que possamos, juntos, trazer essas reflexões profundas que nos ajudam a compreender a desencarnação, não como um fim, né, mas como sim a continuidade da vida. Que possamos sair daqui fortalecidos pela fé, na confiança de Deus, na certeza da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então a gente agradece imensamente aos nossos companheiros, a Renata, a Liliane, ao Manuel, pelo carinho em compartilhar os conhecimentos. E assim, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.